Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um prazer muito grande para mim estar aqui nessa tribuna mais uma vez, representando o povo paulista. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos os deputados, principalmente por esse projeto de lei. É um projeto de lei muito bom, eu li o projeto inteiro. Quero aqui agradecer a disponibilidade do presidente Cauê Macris em trabalhar pela aprovação desse projeto, deputado Vinícius Camarinha também, que lutou bastante para que esse projeto seja aprovado. Cumprimentar a todas as bancadas que trabalharam em prol desse projeto. Eu acredito que a Assembleia Legislativa, como sendo a maior Assembleia Legislativa da América Latina, tem tido um protagonismo dentro disso, dentro dessa política de combate ao Covid-19 aqui no estado de São Paulo, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa casa dentro desse ínterim, uma vez que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi a primeira Assembleia Legislativa que reduziu o seu salário dos seus deputados em prol da população, que também trabalhou na redução do salário dos servidores do Legislativo em prol da população, apesar da decisão judicial que veio logo em seguida. Então, quero cumprimentar todos os deputados pelo esforço hercúleo em fazer com que a economia dos gastos do Legislativo paulista seja veiculado ao combate ao Covid-19 e à saúde da população do estado de São Paulo, que é tão necessária. Entretanto, senhor presidente, apesar da elaboração de um projeto tão importante, apesar da elaboração de um projeto que eu tenho a mais absoluta certeza que seus muitos artigos são excelentes e que vão combater o Covid-19, algumas partes, senhor presidente, eu discordo, e é claro, eu não pude deixar passar isso em branco, e é por isso que eu venho aqui diante de todos os deputados apenas pontuar. Com relação ao artigo 27, diz que o Poder Executivo fica autorizado a prover ações emergenciais de apoio ao setor cultural. Entretanto, eu respeito os nobres deputados que trabalharam para a inclusão do artigo 27 nesse projeto de lei, só que eu acredito que não apenas os trabalhadores do setor cultural necessitam de uma assistência especial, de uma atenção especial, afinal de contas, não foi só os trabalhadores do setor cultural aqui envolvendo teatro, cinema, etc., outras coisas que nós sabemos que não podem acontecer agora durante a época de pandemia. Eu acredito que poderia até acontecer se nós tivéssemos os devidos cuidados sendo tomados. Entretanto, a gente vê aí uma briga por parte do governo do estado que não quer de forma alguma flexibilizar a quarentena. Então, eu não vejo outra forma. Nós não podemos, de jeito nenhum, tratar uma categoria diferente de outra categoria. Caso contrário, nós teríamos aqui que sempre ficar aprovando leis em benefício a determinadas categorias. Então, nós precisávamos tratar todos de maneira uniforme com relação a isso. Ou então, não fechar a fonte de riqueza do estado de São Paulo, que é a questão comercial. Então, contra o artigo 27, eu me coloco, né, sua oposição ao artigo 27, e por causa disso, senhor presidente, com respeito aos demais deputados aqui, que eu sei que estão trabalhando nesse projeto de lei, eu votarei não, eu não vou obstruir, não vou fazer com que esse projeto seja mais tardio com relação à aprovação dele, mas eu votarei não a esse artigo por discordar, né, e faça aqui a solicitação ao governo do estado de São Paulo, ao senhor João Dória, que faça o veto a esse artigo 27, para que esse artigo 27 não passe, porque nós estaríamos tratando uma categoria de forma diferente da outra, é desvalorizar uma categoria em detrimento da outra, eu não acho isso justo. Senhor presidente, também quero aqui me colocar contra o artigo 33, que fala, enquanto perdurar o estado de calamidade pública referido no caput do artigo 1º desta lei, fica estabelecida uma multa de 20 a 200 unidades fiscais do estado de São Paulo para quem divulgar por qualquer meio informação ou notícia que sabe ser falsa sobre o Covid-19. Esse artigo é extremamente perigoso, porque ele é muito subjetivo e dá margem à arbitrariedade por quem vai aplicar esse tipo de multa. É um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Primeiro, porque nós não temos hoje, em nenhum código de leis no nosso país, em nenhuma lei, aquilo que seria conceituado como notícia falsa, o que seria caracterizado como notícia falsa. Ora, é uma notícia que não é verdadeira, é uma mentira. Então, quem iria considerar aquilo como sendo uma mentira? Hoje, até mesmo a opinião passou a ser vista como mentira. Hoje, se eu considero, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal uma ameaça à democracia, então eu estaria cometendo uma fake news? Não, isso não é fake news. Isso é uma opinião do deputado Douglas Garcia. Assim como eu sei que muitos outros deputados têm opinião com relação à forma com que o governador João Dória vem administrando o estado de São Paulo,
opinião com relação ao governo federal, opinião com relação à Assembleia Legislativa, todas elas são opiniões e não podem ser de forma alguma, se por um outro deputado ou por uma outra pessoa for vista de forma diferente, como fake news, porque não é assim que funciona. E eu acredito que esse artigo ele dá margem a essa problemática, ele dá margem a essas questões. Nós não podemos aprovar um artigo desses porque ele cerceia a liberdade de expressão das pessoas. Eu vi aqui algumas indiretas, infelizmente, que foram jogadas ao deputado Douglas Garcia com relação às investigações que estão rolando tanto no Ministério Público do Estado de São Paulo, com relação às investigações que estão rolando no Supremo Tribunal Federal e agora também no próprio Tribunal de Justiça. Acontece que essas investigações relacionadas a fake news e que os senhores viram acontecendo aqui recentemente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Polícia Federal fazendo visitas, não passa de uma perseguição política. Este inquérito 4.781 que existe hoje no Supremo Tribunal Federal não tem nada de jurídico. É apenas um inquérito político. Primeiro que a própria Procuradora-Geral da República, a ex-Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, havia pedido o arquivamento desse inquérito relacionado às fake news. Segundo, não é papel de um juiz fazer a investigação. Quem faz a investigação é o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal quem deveria trabalhar com a Polícia Federal para fazer esse nível de investigação. E não o senhor Alexandre de Moraes, que infelizmente está tomando esse papel que não é dele, essa competência que não é dele. E outros, senhores, aqueles que me acusam de produzir fake news, de utilizar o meu gabinete na Assembleia Legislativa para a produção de fake news, não conseguem objetivamente falar, olha só, o Douglas Garcia produziu esta fake news X ou esta fake news Y. Não conseguem de forma alguma mostrar qualquer tipo de crime que tenha sido feito objetivamente pelo meu gabinete, porque isso não existe, isso é uma falácia daqueles que odeiam a liberdade de expressão, daqueles que querem cercear a liberdade de expressão. É claro que, diante de tudo aquilo que aconteceu, eu não poderia simplesmente baixar a cabeça e me silenciar diante de tantos ataques que estão acontecendo à minha pessoa. Vi pessoas publicando no Facebook que a assessoria jurídica do Partido dos Trabalhadores, eu posso até mostrar depois para vocês, o PT estava ligando para as pessoas, oferecendo assessoria jurídica para poder me processar diante do vazamento que aconteceu de um dossiê que não tem nada a ver comigo, nada a ver com o dossiê que eu entreguei à Polícia Federal, à Polícia Civil, pessoas que não estão relacionadas no dossiê que eu entreguei à Polícia Federal e à Polícia Civil estão me processando. Essas pessoas vão ser processadas sim por denunciação caluniosa. Então eu gostaria aqui de questionar a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa por uma forma de convivência mesmo. Eu não estou procurando encrenca, não estou procurando briga, não estou procurando confusão, mas por uma forma de convivência mesmo. A realidade disso, que se o PT ou o PSOL estão ligando para as pessoas para pedirem para me processar, pedirem para abrirem boletins de ocorrência registrados contra o deputado Douglas Garcia, eu acredito sim que a gente tem que fazer um embate político, um embate com base no diálogo, mas isso, senhores, é de um nível baixíssimo, isso é de um nível inaceitável, isso é de um nível pessoal. Essa tentativa de derrubada, de cassação do meu mandato, que está sendo arquitetada por aqueles que não suportam ouvir o contraditório, são aqueles que odeiam a democracia, que não conseguem conviver com o contraditório, com aquilo que é diferente. Então, me custa acreditar que a assessoria jurídica do PT estão ligando para as pessoas para poder pedir a elas me processarem. Isso já aconteceu aqui no meu próprio gabinete, as pessoas ligando aqui, dizendo que estão sendo orientadas a fazer isso. E eu não falo isso meramente por falar, não. Eu tenho provas daquilo que eu estou falando e eu vou mostrar para os senhores, porque diante de tudo que aconteceu nos últimos dias, senhores, eu venho aqui, a essa tribuna na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dizer a todos os deputados dessa casa, se eu tivesse vazado informações pessoais de quem quer que seja, eu mesmo pediria, sim, abriria mão do meu mandato aqui nesta tribuna. Eu abriria mão do meu mandato, eu não teria condições de um único dia trabalhar nessa Assembleia Legislativa e nem mesmo dormir à noite sossegado, mas eu não fiz tamanho absurdo. Não fiz tamanho absurdo. Quando eu erro em qualquer coisa que seja, eu admito, eu peço desculpas, eu peço perdão, mas o que aconteceu é um verdadeiro absurdo. Estão tentando criminalizar a atividade parlamentar,
Ora, vejam só, a deputada Alicy Brandão, que é uma deputada muito respeitada, que todos nós aqui temos ela com um enorme carinho na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, ela coordena o SOS Racismo aqui na Assembleia, recebe denúncias, que é coordenada por um deputado estadual. A deputada Isapena, muito provavelmente, já deve ter recebido denúncias também de mulheres que foram violentadas, ela luta contra a violência à mulher. A deputada Érica Malunguinho também deve receber denúncias de transexuais que são agredidos ou pessoas que fazem parte da comunidade LGBT que são agredidas. A deputada professora Bebel deve receber denúncias de professores que estão sofrendo com o sucateamento da rede pública. E, ora, todos esses deputados que, de forma institucional, recebem essas denúncias, alguma vez eles foram representados no Ministério Público por improbidade administrativa, alguma vez eles foram levados a cabo sendo processados porque dizem estar fazendo uma perseguição política àqueles que são seus opositores? Não, senhores. Eles utilizam de meios instrumentais políticos que estão previstos nas nossas leis para que o deputado consiga atuar, porque receber denúncias faz parte da atividade parlamentar. Eu pesquisei, procurei, e em todas as assembleias legislativas do nosso Brasil existem canais de denúncias, assim como as câmaras municipais, assim como o próprio Congresso Nacional. Portanto, o que está acontecendo hoje não passa de uma perseguição política para tentar Douglas, tirar a minha eu vou interromper Vossa Excelência. Por favor, nobres deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, votem contrários ao destaque que será apresentado do artigo número 33. Esse destaque é um perigo à liberdade de expressão. Não está querendo combater fake news. Não se trata disso. Não está querendo combater notícias falsas. É muito subjetivo. Eu peço perdão aos deputados que elaboraram a esse artigo aqui, que foi colocado nesse projeto de lei. Talvez não tenha sido, eu acredito que não tenha sido por má intenção desses deputados. Entretanto, isso daqui abre margem para muitas arbitrariedades e eu peço humildemente a todos os deputados que estão me escutando nesse momento, votem contrário ao destaque que será apresentado com relação a esse artigo 33, porque o povo do Estado de São Paulo não merece sofrer contra isso. Nós temos hoje no Código Penal todos os dispositivos que versam sobre punição àqueles que propagam notícias falsas, e aqueles que mentem, aqueles que atacam. Então eu peço aos deputados, votem contrário a esse destaque. Senhor presidente, conforme solicitado por Vossa Excelência, termina aqui a minha fala.